No vídeo de hoje, você vai conferir o resumo completo do capítulo 16 de A Rainha da Pérsia. Mas antes, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like abaixo. Muito obrigado e vamos prosseguir. No capítulo anterior, o Xerxes, ainda em sua viagem para Atenas, acaba levando um soco na cara ao ouvir que não tem voz naquela terra. No início deste capítulo, vemos o rei descontrolado revidando o golpe, mas com muito mais brutalidade, dando uma surra no homem. Aos gritos, Esther percebe o exagero e pede para o Xerxes parar, mas ele não dá ouvidos e continua sem piedade. Até que em um determinado momento, o rei se controla e percebe que todos em volta estão em choque. Xerxes pergunta ao Péricles se foi para isso que foi convidado, ser tratado mal desse jeito, ser humilhado. Ele questiona a democracia deles, onde, na sua opinião, é um sistema patético, pois se todos têm direito de decidir, acaba que nada é decidido. Se todos podem escolher, nada nunca será escolhido. Por fim, cita Atenas como um povo que não enxerga a insignificância de seu próprio tamanho, causando um baita climão. Na cena seguinte, Mordecai agradece a Deus por estarem em segurança agora. Afinal, Jerusalém é a cidade do Senhor. Quem mexe com ela, mexe com ele. Enquanto os demais se retiram para dormir, porque já está tarde, Ananias e Mordecai conversam. O homem diz que às vezes se pergunta se é mesmo da vontade de Deus que continue vivendo ali. Mordecai então questiona o que ele acha agradar mais ao Senhor, viver para servi-lo ou viver para se servir. O oficial afirma que está orando e tem certeza que Deus ajudará a reconstruir Jerusalém. Reunida com os conselheiros, a Mestres elogia o Amã, dizendo que ele merece muito mais por tudo que tem feito pela Pérsia. Memucã pergunta aonde que ela quer chegar com essa história. A Mestres afirma que só não quer que alguém passe pelo mesmo que ela, ser descartado facilmente sem levar em conta tudo que fez. Ela reclama que foi exilada só porque não quis se apresentar nua na frente de um monte de homens bêbados, e ainda por cima foi trocada, questionando a todos se isso é justo. Quando a Mestre se retira, Setar diz que, por um lado, ela tem razão, mas Memucã discorda, dizendo que foi ideia deles mesmos de exilar a Mestres. Setar afirma que, apesar disso, o Xerxes aceitou sem pensar duas vezes. Então, de fato, ele tem uma tendência a descartar facilmente quem está ao seu lado. Cometendo uma gafe, Esther tenta fazer um carinho no rosto do Xerxes, mas é justamente o lado que ele levou um soco, estando dolorido. Ela diz estar orgulhosa dele, mas o rei diz que não deveria nem ter vindo, pois ele é o rei dos reis e foi rebaixado a um qualquer. Esther afirma que mesmo assim, Xerxes tem os mesmos sentimentos que qualquer outro homem, apenas se defendeu, talvez de uma forma exagerada, mas foi atacado primeiro. Xerxes diz que ela não entende e nunca vai entender, enquanto Esther, então, pede para que ele explique. Xerxes desabafa sobre ter sido criado já com a possibilidade de que um dia seria rei. Sendo assim, um rei não apanha, não se humilha e muito menos é humilhado. Xerxes revela que o problema todo é que ele quis agradar a Esther, pois só veio por causa dela, se arrependendo da viagem. No palácio, somos surpreendidos com a imagem de Amestris ocupando o trono, como se fosse a atual rainha, se achando. Ela solicita ao Amã que consiga que o Dario fique mais perto do pai e que o coloque no trono o mais breve possível. Ao se aproximar de Amã, Amestris afirma que se ele não quiser ser descartado também, que seja fiel a ela. O próximo passo é arrumar uma forma de empobrecer o reino agora para enriquecê-lo depois, na época de seu filho, claro. Então, eles citam os judeus, que possuem muita riqueza guardada, pois estão juntando para um dia levar a Jerusalém de volta. Logo, Amã terá a oportunidade da vida dele de convencer o Xerxes sobre acabar com os judeus. Na próxima cena, Mordecai, ainda sem sono por estar preocupado, acaba tendo Iona o procurando, e o oficial diz que vai fazer de tudo para ajudar a reconstruir Jerusalém, mesmo que não esteja morando no local.
Iona então questiona sobre o Amã, se Mordecai acha que ele pode tentar se vingar dele. O pai adotivo de Esther diz que o Amã até pode tentar, mas se vai ter poder para isso é outra história. O casal então comemora o fato de Esther ter chegado onde chegou, se tornado a rainha da Pérsia. Esther ora a Deus e conversa com o Senhor sobre suas dificuldades. Ela lamenta não saber ser rainha, tampouco esposa do Xerxes, questionando o que o Senhor quer dela, porque ele a colocou do lado de um rei. Esther então pede ajuda e ensinamento para seguir em frente. Enquanto isso, Xerxes tem um baita pesadelo que se inicia com Amestris, onde ele a vê dizendo que por ser o rei dos reis, pode ter quantas mulheres quiser por direito, até que ela acaba o beijando. Confuso, Xerxes começa a ver agora a Esther no lugar da Amestris, perguntando se é isso que ele quer, que ela seja de outro. Então ele volta a ver a Amestris, que responde que sim, para o Xerxes deixar que a Esther tenha outro. Todas as preocupações do rei se materializam no sonho, como por exemplo, ver a Esther com Mordecai, pensando que está sendo traído, o povo de Atenas rindo dele, juntamente com Dario e Artainte, e por aí vai, né? A Esther percebe que seu amado está tendo um pesadelo, chega a estar suando e tenta acalmá-lo. Mas Xerxes pede para que ela o deixe em paz, dormindo cada um para o seu lado. Indo até os aposentos de Amestris, Artabano pergunta se pode passar a noite com ela, que tem o seu pedido negado. Sasgás então surge e pede para o Artabano usar uma vestimenta apropriada e que siga com ele. Tempo depois, das águas, uma velha aliada de Amestris retorna a Suzã, agora nem tão aliada assim, né? Para desespero do comandante. Trata-se de Artemisia, que com a ajuda do seu cachorro conseguiu se livrar de ser enterrada viva. Ela diz saber que o Artabano que contou para Amestris sobre o seu caso com Xerxes. Além disso, Artemisia também sabe que o Artabano tem se encontrado com Amestris várias e várias vezes, ficando incerto quem é o verdadeiro pai das gêmeas. O comandante então fica angustiado, querendo saber o porquê foi chamado, o que Artemisia quer dele. Ela responde que para começar quer arrancar o mal da Pérsia pela raiz. No tempo em que Mordecai se retira de Jerusalém e viaja em retorno para Suzã, o informante vai até a comitiva do Xerxes e diz que o Péricles ficou muito constrangido com tudo o que aconteceu e gostaria muito de desfazer o mal-entendido. E como prova disso, mandou um certo presente para o rei. Quando Xerxes se aproxima, se dá conta que se trata da filha do próprio Péricles. Logicamente, Esther olha de longe, não gostando nada disso, até que ela decide se aproximar e pega os dois no flagra. Imagine o climão que vai ficar essa viagem de volta, hein? Pois é. Meses depois, com a chegada do rei e da rainha a Suzã, o povo recepciona o casal muito bem, que acenam de volta para eles. Xerxes recebe o carinho dos filhos, mas nem tão carinho assim do Dario, né? Que quando é perguntado sobre aonde está Artainte, recebe como resposta que a adúltera foi mandada embora. Mordecai diz ao rei que quando for conveniente, gostaria de passar umas informações relevantes do que está acontecendo em Jerusalém, mas o Xerxes encarrega o Amã para monitorar a situação da cidade sagrada. Quem também gostaria de conversar com o rei é o Memucã, que afirma ter assuntos urgentes. Xerxes diz que agora não é o momento, que irá se reunir com todos em breve. Quando o rei e rainha se retiram, Amã diz a Mordecai para ele aproveitar os seus últimos dias de vida, o chamando de judeu imundo. O rei ordena que Amirá e a filha de Péricles vão na frente para receber a bagagem da rainha, que logo ficam com cara de poucas amigas. Xerxes então pede licença a todos para que possa falar a sós com Esther. O rei diz que imaginou que a Esther estivesse mais feliz com a viagem, perguntando o que houve, mas ela diz que não é nada, apenas está cansada e que irá se dirigir aos seus aposentos. Arbona, o fiel amigo do Xerxes, percebe que tem algo errado e questiona se ele está bem. O rei responde que fez alguma coisa que machucou Esther, pois está o evitando.
O eunuco diz que seja uma boa hora de dar a Esther um presente que estava sendo preparado há tempos. Nos aposentos da rainha, Ariana diz não gostar de Amirah, achando-a falsa, o que logo chama a atenção de Esther. De fininho, o rei aparece e deixam ela sós com Xerxes, que diz que precisam conversar. Em um breve passeio pelo palácio, o rei leva Esther até um local que possui uma passagem secreta, bem no estilo Harry Potter. Quando chegam no destino final, a rainha fica encantada, achando o lugar muito lindo. Xerxes afirma que essa é uma pequena demonstração visual do que se tornou sua vida depois que a Esther passou a fazer parte dela. Além disso, há um caminho por ali que leva direto aos aposentos do rei, onde Esther poderá ir quando quiser, sem que ninguém a veja ou precise de alguém levar. Porém, apesar da surpresa, a rainha não parece tão feliz assim não. Afinal, e se ela entrar e o ver com outra mulher? Esther explica que não nasceu rainha e não é uma mulher que aceita que seu marido tenha um harém cheio de mulheres. Até que uma forte discussão começa, onde o Xerxes pede para Esther parar de tentar o mudar. A rainha rebate, afirmando que pode dizer o mesmo dele. Então ela dá as costas para o Xerxes e, chorando muito, pensa em se retirar. Mas o rei interrompe, falando que se ela for embora, nunca mais irá chamá-la, onde não poderá reclamar mais se o ver com outra. Segura de si, Esther, reflexiva, acaba saindo, deixando Xerxes estático, sem acreditar no que está vendo. Na cena final, na sala do trono, Memucan diz que tem um assunto muito importante para tratar com Xerxes, pois Amestris esteve no palácio com suas filhas. Ao ouvir isso, o rei até se levanta, questionando que filhas são essas, quando de repente Amestris surge com as gêmeas, deixando Xerxes incrédulo, enquanto as meninas são apresentadas ao pai pela vilã. E assim termina o capítulo 16 de A Rainha da Pérsia. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada e deixar o seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima, valeu!